Hoje nós vamos falar sobre os protozoários. Esses seres vivos, eles acabam sendo esquecidos aí por muitas das pessoas. Porém, eles são extremamente importantes, visto que eles podem nos causar diferentes tipos de doença. E daí essas doenças acabam passando aí como se fossem doenças causadas por bactérias ou por vírus, o que na verdade são causadas por outro tipo de ser vivo, que são os protozoários. Bom, vamos entender como eles funcionam. Seguinte, os protozoários, eles pertencem a um reino específico, que é o reino protista. Dentro desse reino, a gente vai ter tanto os protozoários quanto as algas. Esses indivíduos, eles são unicelulares, portanto, eles são microscópicos. A gente não consegue enxergar eles. Isso é um dos fatores, né, que acaba fazendo com que a gente entre em contato com eles sem perceber. Eles são heterótrofos, o que significa que eles precisam se alimentar da matéria orgânica pronta. Ou seja, ou eles produzem, né, ali através da alimentação a sua energia, ou eles roubam a energia de algum outro ser vivo pré-existente. Sendo assim, eles podem viver tanto sozinhos no meio ambiente, quanto eles podem viver em simbiose com outros organismos. O que significa isso? Eles podem viver tanto em harmonia com outro ser vivo, como, por exemplo, alguns protozoários vivem dentro do intestino de insetos, como, por exemplo, o cupim. E faz com que o cupim consiga fazer a digestão da celulose, é por isso que o cupim consegue comer madeira. Se não fosse por esse protozoário, ele não conseguiria fazer isso. Então, eles vivem de forma harmônica. O protozoário dá algo para o cupim dá algo para o protozoário. Agora, eles podem também viver em simbiose desarmônica. Isso quer dizer que eles vão roubar ali os nutrientes ou a energia daquele indivíduo. Isso pode gerar uma doença ou não. Tudo vai depender do organismo da pessoa ou do indivíduo que ele esteja parasitando. Um plus aqui é o seguinte: os protozoários, eles têm a capacidade de virar um cisto, de se incestar, que a gente diz. O que significa isso? Eles, em condições adversas, o que seriam isso? Não tem aquilo que eles precisam naquele momento. Eles meio que dormem, eles viram um cisto, então eles viram uma cápsulazinha, e eles ficam dormindo ali por longos e longos e longos períodos. Isso pode fazer com que a pessoa ou outro ser vivo, né, entre em contato com o protozoário, esse protozoário fique dormindo no corpo dela, e em determinado momento, por alguma razão, ele acorde. E isso pode levar, né, tanto a pessoa entrar em contato com diversos tipos de doenças diferentes, quanto ela passar a vida inteira dela tendo aquele protozoário e nem saber. Então, essas duas coisas podem acontecer. Tanto já, né, aparentar ali com o animal já absorvendo os nutrientes e energia daquele indivíduo, e daí a gente ter os sintomas, ou não. Exatamente por ter essa capacidade, né, de ele virar ali um cistozinho, ou seja, ele ficar dormindo naquele ambiente e sem morrer, beleza? Mas a simbiose nela também pode ser harmônica, como a prof falou. Pode acontecer de ele dar algo para o indivíduo e o indivíduo também fornecer algo para ele. Outra característica é que os protozoários, por serem simbiontes, né, por fazerem simbiose, eles podem ficar paradinhos em determinado local, ou eles podem se locomover. Então, em alguns casos, esses protozoários podem inclusive nadar na corrente sanguínea de um indivíduo. Então, eles podem ficar ali se mexendo ou não. Inclusive, essa parte da locomoção é uma das características que a gente utiliza para classificar os protozoários. Então, a gente tem esses 4 tipos de classificações que estão relacionadas com a sua locomoção, com o seu deslocamento. O primeiro são os esporozoários, então são protozoários e esporozoários. Esses aqui, eles não vão ter uma estrutura específica para locomoção. Então, eles são como se fossem esporos. O que é isso? É como se fosse uma esfera em que ali dentro eu vou ter todas as características daquela célula. Lembrando que eles são unicelulares, então eles têm células sim, são seres vivos, têm todas aquelas características, inclusive são eucariontes, então eles têm o núcleo com DNA. Um exemplo bem clássico de esporozoário, e que inclusive é um parasita do ser humano, é o toxoplasma, que causa a doença chamada toxoplasmose. E é causada, né, então, por este protozoário, que é um esporozoário. Ele não tem uma forma de locomoção,
Por isso, quando a gente entra em contato com ele, a gente vai depender aí de como vai ser a absorção dele dentro do nosso organismo. Geralmente, a gente entra em contato com ele através da alimentação. Então, vai depender de para onde a corrente sanguínea vai levar ele e aonde ele vai se fixar e, consequentemente, né, causar a doença chamada toxoplasmose. Uma coisa também importante. Muitas pessoas têm a toxoplasmose e não sabem, exatamente pelo fato, né, de ele poder virar aquele cisto que a prof mencionou e que ele fica lá dormindo. Então, muitas pessoas entraram já em contato com ele e nem sabem. Outro tipo são os protozoários pseudópodes. Esse aqui, ele tem a capacidade de movimentar a sua membrana plasmática. Então, ele faz um falso pé. Por isso, pseudo, de falso, e pod, de pé. Então, é um falso pé. O que ele faz? Ele consegue movimentar a sua membrana plasmática para os lados, fazendo com que tivesse tipo um pezinho que puxa ele, é como se fosse um gancho. Então, ele joga esse pezinho e vai puxando o restante do corpo para o lado. Então, é uma forma de ele conseguir se locomover, inclusive consegue se locomover bem rápido. Um exemplo dos pseudópodes é a ameba, que inclusive pode causar doença no ser humano também, certo? Que é a conhecida amebíase. Já os ciliados, os protozoários ciliados, eles vão ter cílios ao redor da membrana plasmática. Esses cílios fazem com que eles consigam se locomover com bastante facilidade, principalmente em ambientes aquáticos. Um exemplo é o paramécio, que é bem conhecido, né, por ser encontrado em ambientes aquáticos doces. No caso do ser humano, ele não vai causar grandes problemas, mas para outros animais ele pode sim causar grandes problemas. E por fim, a gente vai ter os flagelados, que são aqueles que têm um flagelo, que é como se fosse um cílio, só que bem longo. Ele funciona como uma cauda. E ele pode tanto movimentar de um lado para o outro, como fazer movimentos espirais. E daí fazer com que o animal, ou melhor, o protozoário, consiga se locomover livremente naquele ambiente. Inclusive na nossa corrente sanguínea, porque ele é o que causa a doença de Chagas. Então, é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário que causa em nós a conhecida chamada doença de Chagas. E ele, né, este protozoário, ele consegue nadar livremente na nossa corrente sanguínea, o que é um grande problema, né, porque ele pode chegar a todas as partes do nosso corpo, incluindo o nosso cérebro. Então, é um grande problema ter esse tipo, né, de protozoário dentro do nosso organismo. Bom, os protozoários, eles vão estar nesses ambientes, então ele pode estar tanto no ambiente dentro do nosso corpo quanto fora dele. A gente tem que tomar cuidado com, principalmente, os alimentos e a água que a gente bebe, porque muitos desses protozoários vão estar nesses ambientes, né? Tanto em alimento mal lavado quanto em água que não esteja própria para o consumo, e daí a gente acaba entrando em contato com eles e tendo as doenças chamadas protozooses, que são as doenças causadas por protozoários e que muitas pessoas acabam, né, confundindo com doenças causadas por bactérias e se tratando da forma errada. Para saber mais, então, sobre as protozooses, dá uma olhadinha na aula sobre isso. Vai lá no blog que tem muita informação sobre o reino protista e sobre os protozoários e a gente se encontra numa próxima aula. Um grande beijo, tchau!